nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 21 de setembro de 2024, e hoje a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje que a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, nós vemos o chamado de Mateus, narrado no seu próprio evangelho. Mateus era um pecador público, era um cobrador de impostos. E assim, Mateus, quando se decidiu ter essa profissão de cobrar impostos do seu povo para o Império Romano, ele se torna abandonado, primeiro pela sua família, depois por todo o povo dali, do qual ele fazia parte da sociedade. Era, como se diz, um pecador público, porque era inadmissível para um israelita cobrar impostos para César, do seu próprio povo. Mas Jesus olha Mateus sentado na coletoria e fala: segue-me. E o que Mateus faz? Levantou-se e seguiu Jesus. É bom observarmos que Mateus vai chamar Jesus para a sua casa e ali ele oferece um jantar e ali vão os outros pecadores junto com Jesus, com Mateus, sentar-se com Jesus à mesa, e também outros cobradores de impostos eram as pessoas com quem Mateus convivia. E assim Mateus sai de estar sentado na coletoria para estar sentado junto à mesa com Jesus. Mas nesse chamado de Mateus, nessa conversão de deixar a vida velha de lado e seguir uma nova vida, seguindo Jesus, atendendo ao chamado de Jesus, deixando tudo para trás, uma vida financeira até muito boa, porque era uma profissão que dava muito dinheiro, mas Mateus sente no seu coração que falta alguma coisa. Jesus chama, ele atende o chamado. Há uma mudança de vida, há a conversão. E sentado na mesa, Jesus, com outros cobradores e outros pecadores, em vez de ser a alegria dos fariseus, porque aquele povo tinha abandonado uma vida velha, uma vida de pecador público, eles não se alegram. A dureza dos seus corações vai falar: porque vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores. Jesus escuta e disse: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Nós vemos aqui, meus irmãos, verdadeiramente que no tempo de Jesus eram oferecidos sacrifícios no templo
como expiação dos seus pecados. Mas Jesus fala que há algo mais importante do que o sacrifício, que é a misericórdia, de tratar o seu irmão com amor, de ali acolher aquele irmão que se converte, que muda de vida. Essa é a postura para cada um de nós. Nós somos fracos e pecadores. Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos muitas vezes cair no pecado, cair nas trevas do pecado. E assim, tantas pessoas, em vez de acolher esse pecador que se arrependeu, não, começa a lhe apontar o dedo, começa a julgar, começa a condenar aquela pessoa. E ali, aquela pessoa torna-se pecador público. Mas Jesus quer que nós façamos ao contrário, porque Jesus não veio chamar os justos, mas chamar os pecadores que se arrependam, que mudem de vida. E assim é como nós devemos fazer. Acolher aquele irmão que pecou no íntimo do nosso coração, se verdadeiramente ele tiver se arrependido dos seus erros. Mateus nos dá esse exemplo de atender prontamente ao chamado de Jesus. E nós, será que também estamos vendo Jesus passar na nossa frente e nos chamar e nos tornamos indiferentes? Precisamos estar atentos, prontos, preparados, deixar tudo para trás para seguir Jesus. Esse é o chamado que Jesus nos faz no dia de hoje. Vem, segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para todos.